Irmãos, irmãs, com que alegria mais uma vez nos reunimos. Um privilégio ter a palavra de Deus, não é? Que chega até nós. Hoje, dia do Senhor, 25º domingo do tempo comum, mais uma vez com o evangelista Marcos, no capítulo 9, versículos 30 e 37. Acolhemos esta palavra sempre nova, sempre exigente, sempre radical, porque é a palavra de Deus a reorganizar, a reorientar, redimensionar a nossa vida, nos fazer sempre olhar em frente, buscando o caminho que Jesus mesmo fez. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Não queria ele que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste domingo, nos deparamos com Jesus atravessando a Galileia, ensinando os seus discípulos. Estamos na segunda parte do Evangelho de Marcos, que consiste em levar os discípulos e todos os seguidores de Jesus à compreensão do seu messianismo, que tem como característica fundamental a fidelidade ao projeto que o Pai lhe confiou, a instauração do reino da justiça pelo serviço, pelo amor. Jesus, como vimos hoje, volta a falar da sua paixão. É o segundo anúncio que ele faz da sua paixão. Por 3 vezes, Marcos vai abordar este assunto no Evangelho, a paixão de Jesus, indicando que, para seguir Jesus, para ser discípulo dele, é preciso uma decisão corajosa. A paixão e a morte de cruz, o que elas expressam? Expressam fidelidade dele ao Pai. Não é qualquer fidelidade, fidelidade até o fim, até as últimas consequências. Ele, então, entrega livremente a sua vida. Esta entrega que está nos planos do Pai é que reconcilia toda a humanidade. É a cruz abraçada por ele que, podemos dizer, reabilita os pecadores e os tornam homens e mulheres novos. Ele não permanecerá morto, ressuscitará no 3º dia, e assim acontecerá com todos os que, como ele, são fiéis até o fim. Quem sabe, como os discípulos de ontem, não compreendemos o porquê Jesus teve que enfrentar a morte. Ele, que, como nos lembra São Pedro, que passou fazendo o bem. Por que enfrentou a morte? O que sabemos é que ele foi fiel e denunciou as estruturas injustas, as estruturas de pecado presentes no mundo, que em nada contribuíam e não contribuem ainda hoje para a liberdade e a dignidade dos filhos e filhas de Deus.
O que sabemos é que Jesus incomodou e muito os que estavam no poder, inclusive o poder religioso. E a nós, meus irmãos e minhas irmãs, e a nós? O que é que Jesus causa em nós? Ele causa paz, serenidade, alegria, mas ele nos incomoda. Quando dizemos que amamos a Jesus, este amor nos leva a quais gestos concretos? Quando pedimos a conversão, a pedimos em vista de quê que pedimos a conversão? O que chama a nossa atenção na comunidade de Marcos, do evangelista Marcos, chama a atenção de todos, ou seja, eles discutiam no caminho quem seria o maior. Jesus, conhecendo suas pretensões humanas, não é? Mais uma vez ensina, veja, mais uma vez ensina, chama os seus apóstolos e ensina, pondo as coisas nos seus devidos lugares. E o seu ensinamento os desconcerta, eles não compreendem. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Lembremos ainda que ele já está em casa, com os discípulos, está falando a sós com eles, não é? Tete a tete, coração a coração. Quem quiser, então, ser discípulo dele, caminhar com ele, precisa marcar a sua vida pelo serviço. Esta é a característica de Jesus, já mencionada lá no profeta Isaías. Aliás, a gente tem que relembrar aqui que Jesus recusou todos os títulos, não é? Aceitou um único título. Aliás, ele se deu esse título, se assim a gente pode dizer assim, ele se atribuiu. Eu estou no meio de vocês como servo, como aquele que serve. Eu sou o servo de vocês. O exemplo da criança, sem pretensão alguma, humilde, totalmente dependente e abraçada por Jesus, revela o compromisso com o reino que os discípulos não haviam compreendido. Humildade, simplicidade, não pretensão alguma. Na verdade, o gesto de abraçar a criança revela que Jesus é ele primeiro o menor de todos, entre todos. E só quem for capaz de tal gesto, abraçar uma criança, o que equivale a acolher os pequenos e pobres, é que está apto para o reino de Deus. Amar, meus irmãos, acolher, se sensibilizar diante do sofrimento, cuidar, cultivar a ternura. O nosso querido Papa Francisco fala tanto em cultivar a ternura. Neste tempo de pandemia, ou caminhando, tomar a Deus para o final desta pandemia, não desprezando os cuidados, é tempo de ternura, é tempo de maior atenção, de maior proximidade, é claro, com os cuidados devidos. É preciso dar oportunidade. E esses são os valores que definitivamente devem marcar a nossa caminhada, a caminhada da comunidade cristã. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre.